Estamos falando hoje sobre a natureza de Deus. É um momento onde nós temos a possibilidade, à luz dos ensinamentos de Bhagavan Sri Satya Sai Baba, termos a oportunidade de trabalharmos essas mensagens, esses momentos de reflexão em torno do tema de hoje, que é a natureza de Deus. Falávamos desta relação com o princípio átmico, falávamos sobre o nosso processo de como identificar essa natureza divina, o processo que passa pelo fluxo de concentração, pelo fluxo de contemplação e, por fim, pela dimensão da meditação como um ponto mais profundo, vamos dizer assim, dessa relação perene com a figura átmica, com essa dimensão de essência que se encontra presente em todos os espaços, em todas e todos nós, e que nos faz neste momento. Então vamos dar prosseguimento então aos pontos que nós estávamos discutindo já na tarde de hoje. Sairam a todos, que a graça de nosso Bhagavan esteja sobre nós. E por falar de graça, Swami afirma que a graça de Deus é como um oceano, então vamos nos afogar dentro desse oceano, nos inundar com a graça divina dele. Por assim dizer, quando ele trata que Deus ele é revestido com um corpo, e esse corpo é o tempo, e que nós devemos utilizar bem desse tempo na Terra, o que nós podemos expor a partir desse ponto? Swami afirma que o tempo é o corpo de Deus. Deus se manifesta literalmente no decorrer do tempo. E esse tempo ele vai se estabelecendo de forma diferente para cada um e cada uma de nós. Falávamos deste processo de sintonização com determinadas frequências. Falávamos sobre esta relação onde um indivíduo está vinculado a uma determinada frequência, mas no decorrer do tempo ele começa a sentir a necessidade de se deparar com outras frequências. E é nessa busca incessante, quase que como uma busca por novos sabores da vida, nós nos deparamos com a nossa caminhada dentro da estrutura do tempo, dentro da estrutura do corpo de Deus, se é que podemos chamar dessa maneira. Swami, quando afirma que o tempo é o corpo de Deus, ele está afirmando que, enquanto estrutura de corpo, cada um e cada uma de nós vai se desenvolvendo no tempo divino, vai se desenvolvendo no decorrer da nossa caminhada até o momento de encontrarmos a maturidade desse aspecto átmico que desabrocha dentro de cada um e de cada uma de nós. Em determinado momento, Swami chega a afirmar, num exemplo belíssimo sobre a relação com o tempo e a natureza divina, que o sol, quando nasce, ele ilumina todas as flores, ilumina todas as plantas, ilumina tudo que existe. Mas nem por isso todos os botões dessas flores desabrocham ao mesmo tempo. Sempre tem aquele que permanece um pouquinho fechado, ainda em crescimento, aguardando o dia do amanhã, para que no âmbito da maturidade específica, esta relação, esse toque dessa luz, faça com que as pétalas desabrochem. Mas observe, aquela luminosidade que já tocava aquele botão de flor, mas que não o fez desabrochar naquele momento, possibilitou que ele continuasse a se desenvolver. E nessa relação de desenvolvimento, a partir desse fluxo luminoso, é que acontece a nossa maneira de integração com a natureza divina. Quantos e quantas de nós já passamos por momentos de sentir em plenitude a presença desse Atma, a presença divina
em nossas existências. Mas parece que em determinado momento aquilo tem um arrefecimento, tem algo que simplesmente vai tornando-se mais brando e nós nos questionamos onde foi aquela relação profunda com o Atma, aquela relação profunda com o divino que eu sentia há algum tempo atrás. Na realidade, foi um botão que desabrochou, mas você tem vários botões ainda por desabrochar. Tudo que já foi desenvolvido permanece presente, mas existem novos aprendizados e nesse novo aprendizado a relação com a natureza divina amadurece no decorrer do tempo. É assim e nós vamos conseguir pouco a pouco adentrar o momento em que nossos corações vão desabrochar, cada um no momento correto, mas não significa que o contato com esta luminosidade não vá produzindo o crescimento dessas virtudes e desta relação mais profunda com o divino. Se você é devoto, é devota, se você é membro de uma religião A, B, C ou D, não importa, mas se você mantém contato com a sua dimensão de divino, pouco a pouco, invariavelmente, você vai perceber que você não é mais a mesma pessoa de alguns tempos atrás. Flores desabrocharam, virtudes surgiram, mas tantas outras ainda existem para que você possa favorecer-se campo fértil para essa relação com o Atma poder desabrochar cada vez mais na sua existência. É assim que a relação com o divino se estabelece, fazer com que cada um e cada uma de nós sejamos flores de desabrochar, demos os frutos no tempo certo, mas que não desistamos do caminho, porque mesmo quando acreditamos que nós ainda não desabrochamos, os nossos botões estão em desenvolvimento e no tempo certo, no simples tocar do sol do amanhecer, nossas virtudes irão desabrochar. É a mensagem que Swami nos traz nessa relação com o Atma, nessa relação com ele, e não tem o que temer, viu? Ele sempre afirma: por que temer se eu estou aqui? Por que temer se nós estamos com Swami dentro de cada um e cada uma de nós? Mas o livre-arbítrio é respeitado no universo inteiro. Para isso, é preciso que você chame, para isso é preciso que você autorize que o Atma continue a manifestar-se através de você. Talvez nesses tempos que nós estamos vivendo, não tenhamos uma oração mais bela e mais profunda para fazer do que dizer: eu estou pronto, eu estou preparado, eu agradeço, eu estou aqui para amar, eu estou aqui para servir. Creio que uma palavra que pode definir tudo e que Swami usa é a palavra dedicação. Se você se dedica, você vai estar mais próximo, vai ser um ser mais bem-aventurado. Ele também diz que a dedicação é a causa fundamental de estarmos aqui, de querer fazer parte de todo esse sol lindo, maravilhoso que é Deus e que está presente em todas as partes do universo. E como o Rodrigo disse, essa ilustração das rosas, que possamos ter paciência porque nem todos os botões ainda se abriram, não é? E cada botão que possa abrir e trazer aquele perfume cheiroso, aquela coisa linda que as rosas trazem, você possa se alegrar com isso. Um passo de cada vez, nada vai acontecer assim tão rápido. É devagar. É como uma dieta. Você está fazendo sua dieta, tem um dia que você não consegue manter sua dieta. Mas só porque não manteve naquele dia, não significa que você vai abrir mão dela, né? Então no outro dia você vai e recomeça de novo. Isso acontece muito com a gente quando nós começamos a parar de comer carne, alguns anos atrás. Tinha semana que nós vacilávamos um pouco e pegávamos o bonde e continuava andando, não desistia. E isso que foi nos dando força a cada dia, porque quando falhávamos, nós olhávamos para Swami, olhávamos para Deus e para o nosso interior e pedia força e tentava se dedicar ao máximo para conseguir manter o nosso foco. E hoje
graças a Deus, graças ao nosso bom Deus, estamos livres dessa vontade humana, desapegamos. Enfim, mais um ponto, no início do nosso momento de hoje, nós fizemos o OM. O OM, como algumas pessoas sabem, quem não sabe vai saber agora. O OM é o som do universo, todos os sons se encontram no OM. O OM, Swami fala que é o som de Deus, é o chamado de Deus. E eu queria que o Rodrigo falasse, explicasse um pouco mais sobre o OM e como podemos ouvir o chamado de Deus através do OM, em que Swami traz uma explicação muito simples, em que quando as igrejas tocam o sino reverbera o som do OM, toca o chamado de Deus. Então, fala um pouquinho pra gente. O chamado de Deus é um chamado para todas e todos. Quando Swami afirma que na porta dos templos existe um sino, e nós lembramos de nossas primeiras visitas aos templos na Índia, reconhecemos que lá, em toda entrada de templo, existe um sino. E as pessoas, quando entram no templo, elas tocam aquele sino. E o sino anuncia din, 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 aquele som que se assemelha ao som da reverberação do mantra Om. É o mantra que estabelece o equilíbrio do universo. Tudo o que flui do universo é constituído a partir do mantra Om. Vejam que coisa interessante, independentemente da denominação. Se você buscar na Sagrada Escritura judaico-cristã, no livro do Gênesis, você vai encontrar que Deus criou tudo o que existe através do som. E Deus disse, faça-se a luz. E a luz se fez através do som. Se você procurar lá nos ensinamentos do Evangelho de João, você vai encontrar logo no iniciozinho que no princípio era o verbo e o verbo era Deus. Mas se você for nos ensinamentos védicos estabelecidos há milhares e milhares de anos antes de Cristo, você vai encontrar que a criação de tudo o que se estabeleceu foi feita pela divindade Brahma, o Deus Criador. E Brahma disse para criar tudo o que existia, Om. E é por isso que o Om representa a criação de Deus, representa esse fluxo onde a natureza divina vai se manifestando em todo tempo e em todo lugar. O chamado divino é um chamado que toca o seu coração. Não para você ser devoto de Sai Baba ou não ser devoto de Sai Baba. A questão não é essa. A questão é da sua relação de reconhecimento do que há de divino dentro de você. Normalmente isso pode acontecer numa situação de dor, pode acontecer numa situação de dificuldade, mas também acontece em momentos grandiosos de alegria, de felicidade, de contato e plenitude da certeza de que o amanhã vai ser muito melhor do que o dia de hoje. Tudo isso é um chamado divino. Existem histórias no mundo oriental de que o chamado divino estabeleceu-se para um determinado senhor que estava varrendo a frente do pátio de sua casa, e quando uma pedra bateu num tronco de bambu, o som que produziu fez com que ele lembrasse do mantra Om. E quando ele lembrou do mantra Om, ele automaticamente conectou-se com a divindade. O que significa que o chamado vem literalmente do coração. Mas por vezes, meu amigo, por vezes, minha amiga, nós nos permitimos deixarmos nos envolver pelas incertezas, pelas dúvidas,
por acreditarmos de alguma maneira que estamos passando por sofrimentos que não merecemos, que entes queridos estão passando por sofrimentos que nós nem eles merecem. E por causa disso, nós ocupamos o nosso coração com tantas insatisfações e esquecemos que na grande casa mental que compõe a aproximação desse veículo que é Deus, a partir desse corpo que se manifesta em cada um de nós, nós ocupamos com tantos móveis antigos, velhos e tralhas, que quando Deus bate a porta para entrar no nosso coração, não tem nem lugar para poder entrar dentro da nossa casa. Não tem nem lugar para poder ele sentar, porque está tudo sujo, tudo ocupado com nossas lamentações e incompreensões. Existe uma história interessante de uma senhora que queria muito ter um contato com o Senhor Buda, um dos avatares de Vishnu. E ela orava sempre para que Buda aparecesse na porta da casa dela. Durante anos e décadas, todos os dias ela se colocava à disposição para que Buda aparecesse na porta da casa dela e resolvesse todos os problemas. As pessoas chegavam, procuravam para falar com ela, saber como ela estava, fazer uma visita, e ela não atendia a ninguém, porque dizia que iria atender apenas ao Senhor Buda. Um belo dia, um homem chegou na porta da casa dela, bateu a porta, chamou-a pelo nome e ela disse que não ia atender, porque somente iria atender a Buda. Aquela voz daquele homem disse: mas eu sou Buda, depois de tanto tempo eu vim lhe visitar. E ela disse: eu estou muito ocupada, estou arrumando a casa toda para que Buda, quando venha, possa entrar. E eu acredito que você está brincando comigo porque sabe da minha fé em relação a Buda. E Buda não veio até hoje, então eu vou continuar pedindo que Buda venha. E Buda então aguardou um pouco mais de tempo, chamou novamente essa senhora e essa senhora não abriu a porta para ele. O que significa que às vezes Deus bate a porta do nosso coração dizendo: é o momento de você ter um pouquinho mais de fé, é o momento de você confiar um pouco mais, é um momento de você dedicar-se um pouco mais àquilo que realmente importa, porque todo o resto simplesmente passa e vai embora. E se você não aproveita esse momento de chamado, você fica se preocupando com tantas questões, a princípio passageiras e desnecessárias, de certo modo, em alguns casos, e esquece que pode receber Deus dentro de você e todos os seus problemas simplesmente deixarem de existir. Porque problema só é problema porque nós colocamos esse nome. Problema é uma oportunidade de crescimento e de nós chegarmos ao estágio mais profundo de ligação com o divino, de ligação e reconhecimento dessa natureza de Deus. Deus não está simplesmente lá fora. Deus age e constrói o mundo à sua volta através de você. Você é o centro do universo que você vive. A partir de você, a energia divina flui, se manifesta e se constitui. Tenha certeza disso. Confie. Mas se você então parar e se perguntar: então eu posso controlar tudo o que existe à minha volta e fazer com que tudo ocorra de acordo com a vontade do que eu quero? O que eu quero pode ser algo muito pequeno, porque é preciso compreender a vinculação do nosso querer e da vontade divina. Às vezes o ego insiste em querer que as coisas sejam do jeito que ele quer, quando na realidade essa não é a vontade divina. E conseguir estabelecer a relação entre o que é humano, entre o que é divino, é o papel de cada um e de cada uma de nós. Por isso, meu amigo, por isso, minha amiga, eu vou partilhar com você neste momento uma determinada experiência particular, uma experiência minha com o nosso amado Swami Bhagavan Sri Satya Sai Baba. Precisávamos realizar um determinado tipo de trabalho de auxílio a irmãos mais necessitados. Diante da situação de coronavírus que estava se estabelecendo, as ordens do governo haviam estabelecido que nós não poderíamos
realizar o trabalho, aqui em Recife ao menos devido às aglomerações. Nesse sentido, coloquei-me diante do nosso amado Swami e questionei em meditação: o que podemos fazer? As pessoas necessitadas vão ficar cada vez mais necessitadas. O que nós temos a possibilidade de fazer para poder de alguma forma colaborar? Se nós não formos até eles, eles passarão fome. E Swami, em meditação, sorriu, aproximou-se e disse: antes de você cuidar deles, eu já cuidava. E assim como antes eu já cuidava, eu vou continuar a cuidar. Ore, estabeleça as oportunidades de exercício da caridade das mais diversas formas, mas saiba, ninguém está abandonado, porque Swami é pai e mãe de todo o universo. Assim sendo, meu amigo, assim sendo, minha amiga, quando ele disse isso, eu agradeci e senti a puxadinha de orelha, reconhecendo que precisava poder colocar nas mãos do divino aquilo que as minhas mãos não tinham mais condições de fazer. E percebendo essa reflexão, ele mostrou as mãos em meditação e disse: quando você estende as suas mãos, o seu potencial de ação vai até a ponta dos seus dedos. Mas da ponta dos seus dedos para frente, quem age são as minhas próprias mãos. Então, meu irmão, se você está passando, minha irmã, se você está passando por um momento de dificuldade, onde as suas mãos talvez não consigam realizar aquilo que você gostaria naquele momento, tenha a certeza, entregue essa situação nas mãos do divino, não importa o nome que você chame. Entregue nas mãos do divino, e nas mãos do divino tudo vai fluir como precisa fluir, como um barquinho que se coloca num rio e segue a sua trajetória tranquilamente, mas é preciso exercitar este potencial de que assumir a natureza divina é também reconhecer que Deus age da forma melhor, por mais que muitas vezes seja incompreensível para nossas mentes pequeninas, mas Deus age sempre melhor e para o bem de cada um e de cada uma de nós. Gratidão. Gratidão. Foi uma bela ilustração para poder finalizar o estudo de hoje. E vamos só fazer um breve resumo do que foi passado hoje e das pontuações. A primeira foi colocado Deus como poder supremo. A alma, quando está envolvida por Maya, pelas ilusões, pelo materialismo e o apego, acaba tendo um poder limitado. Mas quando afastamos esse apego, o apego às coisas materiais, ela também reflete a imagem do Criador, a imagem de Deus com poder ilimitado. Outro ponto foi que Deus é a causa primeira e a alma também foi colocada como um reflexo quando envolvida a isto. Falamos também da onipresença de Deus, que Ele está em todos os lugares, em todas as formas, até porque Deus não tem uma forma específica. O que você sente em teu coração quando você abre e deixa essa luz entrar, ali Ele habita. Falamos também sobre o tempo, sendo o tempo colocado como o corpo de Deus e que nós devemos utilizar desse tempo da melhor forma possível e também utilizar o nosso corpo, né, que é o maquinário de Deus aqui na Terra, com coisas boas, com total dedicação. Dedicação foi outro ponto abordado, em que se formos seres dedicados ao serviço divino, vamos produzir bons frutos a Ele. Outro ponto, um dos mais importantes para mim, na minha opinião, foi sobre ouvir o som do chamado de Deus, o Om como o som que anuncia a presença de Deus. Também pode fazer uma comparação quando um salmo da Bíblia Sagrada diz que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. O Om anuncia a obra divina, anuncia o chamado divino. Então,
vamos ouvir com o coração, vamos sentir essa luz, o amor divino nos chamar para o bom trabalho divino. E também, um dos últimos pontos também, muitos pontos, né? Foi colocado Deus como um sol. E aí, trazendo essa bela reflexão, devemos abrir as janelas do nosso coração para essa luz entrar e nos aquecer e fazer abrigo. É um momento que todos precisamos disso, nos aproximar de Deus, manter ali quentinho do lado dele e deixar ele cuidar de todos nós, com muita paciência e, acima de tudo, com muita perseverança. Então, eu agradeço a presença de todos vocês aqui hoje, na nossa live, no nosso estudo. Agradeço a presença de Rodrigo, de nosso querido Bhagavan, que também se faz presente em nossas vidas. E para finalizar, vamos entoar um mantra a nosso querido Bhagavan. Um mantra que acho que todos aqui conhecem. Quem não conhece vai poder ter a oportunidade de aprender a entoar, que é o Gayatri Mantra. Vamos? A todas e todos que nos acompanharam neste momento, vivendo no caminho, na tarde deste sábado, com o tema Natureza de Deus, o nosso grandioso agradecimento. Muitos amigos e amigas que aqui estiveram conosco, nosso abraço especial a cada um e a cada uma, a nossas amigas Ângela, nossa amiga Edneide, Edinha, Neuba, Niedja e tantos amigos que aqui passaram, Anabela, o Espaço Flores de Ganesha, Ednane, Ana Elizabeth, Alexandre Cabral, nosso abraço, saudade, e tantos amigos que estiveram conosco, Cleia que esteve conosco também, Michel que esteve conosco, está conosco, Alexandra, Lídia, que todas essas vibrações das bênçãos de nosso amado Bhagavan Sri Satya Sai Baba possam adentrar o seu coração, possa adentrar o seu lar, possa visitar os seus parentes, possa visitar as pessoas queridas, possa tocar em cada um e a cada uma necessitado neste momento no nosso planeta, que as vibrações desse mantra Gayatri, o mantra da Mãe Divina, faça com que a grande Mãe do Universo acolha todos os nossos pedidos, acolha as nossas situações de dificuldade e que lembremos-nos sempre, 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 Deus é conosco. Deus habita os nossos corações
E quando nos vinculamos a essa energia profunda, a esse princípio átmico, como nós falamos, o princípio átmico, lembre-se, uma coisa é olhar o sol, a outra coisa é ver o reflexo do sol nos outros elementos. E a grandiosa surpresa e descoberta da vida é sentir este sol brilhando dentro de cada um e de cada uma de nós. Que o sol divino brilhe dentro do seu coração, de suas mentes, e seja a luz através de você, hoje e amanhã e para todo sempre. Um grande abraço desse seu irmão Rodrigo Ganesha, a todas e todos os amigos aqui presentes. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram para todos vocês. Antes de encerrar, eu quero avisar a todos que estamos tendo meditação online todas as sextas-feiras, às 8h15. Então, quem quiser participar pode mandar um direct que nós vamos colocá-los em nossas meditações. Também estamos realizando a harmonização de cura, que é um trabalho de cura à distância para pessoas enfermas e que necessitam de atendimento espiritual. Então, caso desejem, precisem, pode mandar um direct com nome e demais informações. E nós criamos agora, semana passada, um canal oficial no YouTube da nossa casa, Casa Sai Amor Infinito. Então, eu peço a vocês que se inscrevam, deem like em nossos vídeos e nos ajude a divulgar as mensagens divinas de nosso querido Bhagavan. A live de hoje vai estar registrada lá também no nosso canal mais tarde e você pode compartilhar e assistir durante a semana, caso deseje. E também a live sobre a realidade suprema, que foi dada semana passada, também já está lá postada. Então, se você quer assistir e compreender um pouco mais sobre os ensinamentos, então pode acessar, que vai estar lá no nosso canal do YouTube. Quanto mais, gratidão, um abraço muito apertado em todos vocês virtualmente e que a divina graça, essa graça que é como o oceano, possa inundar as vidas de todos vocês, as suas casas e as suas famílias.